Hey guys, how are you? Nice to be back here again. Bem-vindos a mais uma edição do nosso Inglês que Cai na Prova. Eu tô aqui, eu, professor Renato Baggio, para dizer para você como será a sua prova. E essa aula também é uma aula que eu volto a atender pedidos aí na sequência em que as pessoas estão me pedindo. Novamente a gente faz hoje a correção da banca FUMARC, tá bom? Que, vamos repetir então, o que a gente tem que saber da FUMARC? A FUMARC vai cobrar aspectos gramaticais de vocês, bem como interpretação de texto, tá? Quando é de nível superior, a FUMARC não gosta muito de colocar português ali nas questões, tá? E ela trabalha com 4 itens do qual você escolhe qual é o correto. Geralmente, simples escolha, tá bom? Então, é importante isso. A FUMARC que trabalha com, em termos de nível do texto, né? É sempre um texto autêntico, né? Mas é um texto de nível mediano para difícil. Não é um texto de eu poder chegar aqui e falar, gente, é pedreira, né? É difícil. Não, é um texto que quem aí tá com o seu inglês em dia, por exemplo, vai ter certa tranquilidade para lidar com o vocabulário da prova, tá bom? Então vamos lá, olha só. FUMARC, de novo, mesmo concurso do nosso encontro passado, do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, só que agora esse texto fala de um assunto completamente diferente. Ele fala da área de TI, da área de tecnologia, certo? Então ele diz o seguinte, Computer Systems Analysts. Olha o que ele diz aqui, ó. Vamos ler? Vamos ler junto? Você vai ver que quanto mais técnico um texto, isso é bem legal, tá? Não fica apavorado não. Quanto mais técnico, mais formal, mais derivação do latim tem, mais as palavras são parecidas com o português. Quem é da área de tecnologia vai entender muito esse texto aqui, porque já está habituado com os termos que são os mesmos que são usados aqui no Brasil. Beleza? Então assim, não fica com medo do texto técnico, não. Eu tenho medo, na verdade, do texto informal. O texto informal é aquele que vai ter uma quantidade de gírias, expressões idiomáticas que nem sempre a gente está familiarizado e que muitas vezes são regionalizados. Quer dizer, cada região tem a sua maneira de falar alguma coisa, né? Então não, texto técnico você tem que ficar tranquilo que você sabe assim, ó, grande parte das palavras que vão compor o texto são palavras de derivação latina, portanto semelhantes na nossa língua, ou seja, o que a gente chama de cognatos verdadeiros, tá bom? As coisas são o que parecem. Olha só, nearly all o título do texto diz Computer Systems Analysts, quer dizer, os analistas de sistemas de computação. Ele diz assim, ó, Nearly all organizations rely on computer and information technology to conduct business and operate efficiently. Computer systems analysts use IT tools to help enterprises for all sizes achieve their goals. Legal, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Quase todas as organizações contam com tecnologia de informação e computação para conduzir os seus negócios e operar eficientemente. É o tal do IT, que é o Information Technology, que é tecnologia da informação, certo? Aí ele diz assim, ó, os analistas de sistemas de computação usam o quê? A tecnologia de informação, que ele já diz para nós o que é aqui em cima, quando ele abreviou, né? Usam as ferramentas. Tools são ferramentas. As ferramentas de tecnologia de informação para ajudar as empresas de todos os tamanhos a alcançarem os seus objetivos, né? Enterprises são negócios, empresas. Legal? Businesses. Aí ele diz assim, ó, um texto que eu trouxe só um trechinho dele, eu cortei um pouquinho, que é o suficiente para aquilo que a gente tem como objetivo hoje, tá? A FUMARC faz isso aqui, ó, não é a única banca que faz isso, Fundação às vezes gosta de fazer isso também, tira uma palavrinha do texto, que você depois vai ter que ver como é a melhor maneira de completá-la. Bom, vamos fazer o seguinte então, eu vou ler ali de maneira corrida para depois traduzir, mas já vamos dar uma espiadinha nas questões, deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui, ó. Putz, não vou conseguir te mostrar ainda, mas tudo bem. A gente volta para o texto, senão vai aparecer a resposta ali. Normalmente, assim, a gente tem que preencher com um pronome, tá? Então vamos ver que palavra viria à nossa mente para completar ali a frase. Vamos ler, vamos dar uma lidinha aqui, ó, olha só. They may design. Então ele está falando lá que os caras usam em tecnologia, né, tecnologia da informação para as empresas alcançarem os seus goals, os seus objetivos. E ele traz de novo o may. De novo o may, que é o verbo pode. Pode num sentido de incerteza, lembra disso? O may traz um grau de incerteza à frase, é um verbo modal. Então aqui diz o seguinte, They may design and develop new computer systems by choosing and configuring hardware and software, or they may devise ways to apply existing systems resources to additional tasks.
Most systems analysts work with specific types of computer systems, such as businesses, accounting, and financial systems, or scientific and engineering systems. Nossa, quantas palavras systems. Então eles falam assim, ó, que eles podem desenvolver, tá? Design and develop são palavras que no português têm a mesma tradução. Design é desenvolver no sentido do layout, da aparência, e develop é no sentido de desenvolver o programa em si, tá? Então aqui eu vou traduzir como eles podem desenvolver novos sistemas de computação ao escolher e configurar o quê? Hardware, que é a parte do corpo do seu computador, a parte de equipamento, e software, que são os programas. Ou eles podem ter outras maneiras de aplicar sistemas, recursos de sistemas existentes para tarefas adicionais. Ou seja, bom, device, que tem a ver com desvio, na verdade é fazer o quê? They may devise. Eles podem, na verdade, eu prefiro traduzir assim, eles podem usar de outras maneiras para aplicar sistemas existentes para outras tarefas. Então você já usa aquilo que o teu computador tem, né, que foi desenvolvido para uma tarefa específica para fazer outras tarefas. Daí o termo device, que é você se desviar do caminho, mas é nesse sentido, desempenhar uma função diferente. Aí ele diz assim, most system analysts work, então a maior parte dos analistas de sistema trabalham com tipos específicos de sistemas de computação, tais como negócios, contabilidade e sistemas financeiros ou sistemas científicos ou de engenharia. Legal, né? Bem tranquilo, as palavras são muito parecidas com o português, só aquela nossa dica da garota bonita, né? Que é do macetinho para você entender que o adjetivo veio antes, aí você começa a entender por que na tradução aqui eu vou e volto o tempo todo. Eu vou e volto, eu vou buscar o meu substantivo e volto para ler o adjetivo. Porque no português eu falo garota bonita, garota vem antes, o substantivo vem antes. No inglês não. No inglês o meu substantivo vem depois, o adjetivo veio antes. Então aqui no texto eu estou lendo, eu vou lá buscar o substantivo e volto para ler o adjetivo que estava antes. Uma simples inversão, macetinho da garota bonita está presente em vários dos nossos programas anteriores. Eu não sei o número agora, me perdoe. A gente já está gravando aqui o 67, mas ele foi repetido várias vezes, então você acha com certa facilidade, tá bom? Aí ele termina o nosso trecho que nos interessa hoje dizendo assim, Analysts, espaço, specialize in helping an organization select the proper system hardware or software, often called system architects. Putz, aqui eu já tenho uma ideia do que é a palavra. Então você veja que para eu tentar deduzir o que vai aqui, e essa dedução ela tem que realmente acontecer durante essa leitura do texto, sabe? Enquanto você está lendo. Quanto mais você resolver provas anteriores, você fizer exercícios, e é claro que o concurseiro tem que estar focado em resolver provas anteriores, né? Mas o teu cérebro vai se acostumando com a linguagem do inglês, vai se acostumando e às vezes, nessa dedução de vocabulário, ou dedução do que deveria estar ali, você vem lendo meio com naturalidade e o teu cérebro meio que sugere uma palavra pela vivência que você tem com o inglês, tá? Me parece que aqui nos falta um pronome relativo, que em português seria um que, para eu dizer assim, ó, analistas que se especializam em ajudar uma organização, selecionam o sistema de hardware e software apropriados, né? E que são frequentemente chamados de arquitetos do sistema ou de desenvolvedores do sistema. C. If analysts specialize in developing and fine-tuning systems, se os analistas se especializam em desenvolver e em fazer ajuste fino dos sistemas, they are often given, eles são frequentemente dados um nome mais generalizado, um título mais generalizado de analistas de sistema. Então, o arquiteto do sistema, né, ou o designer do sistema, eles trabalham com um maior grau de especificidade. Se o cara só está ali, ele diz ali, ó, né, fazendo ajustes finos, né, como ele diz ali, aí ele vai levar o nome de analista de sistema mesmo. Bacana, o texto continuaria, a parte que nos importa está aqui. Aqui, onde ele fala analysts, ele está se referindo a uma pessoa, né, ou várias pessoas, analysts, né, várias. E aí o que acontece? Então esse pronome relativo tem que ser um pronome relativo que, além de tudo, combina com pessoas. Bom, vamos dar uma olhada primeiro nas questões e a gente já volta ali. Esse texto objetiva fazer o quê? This text aims at, olha a preposição, olha a regrinha que a gente já tinha visto outro dia, que todo verbo que vem depois de uma preposição tem que ter ing. A fumar, que não está te cobrando isso explicitamente, mas ela exige que você saiba para o compreendimento da questão, para você compreender, entender o que a questão está te dizendo. Então veja, aqui ó, todos os verbos que vêm depois dessa preposição, que teoricamente é uma continuidade, tem ing.
tá? E não tem nada acontecendo, o que reforça o nosso macetinho de que tudo que está acontecendo tem NG, mas nem tudo que tem NG está acontecendo. E agora eu reforço forte de novo. A maior parte, isso eu digo de novo porque eu já fiz isso nos programas anteriores, vários. A maior parte dos INGs que você encontrar na tua vida não é o que está acontecendo. Para de traduzir como fazendo, lendo, estudando. Não é. Gente, só 25% dos INGs do inglês, eu fiz esse estudo estatístico, vai ser gerúndio mesmo acontecendo. O resto não é. Por exemplo, aqui é uma regra chamada verb after preposition. Todo verbo depois de uma preposição tem ING. Está aqui a preposição at. Então o texto objetiva fazer o quê? Ele objetiva a letra A, descrever alguns detalhes de uma história específica. Nossa, ele não contou nenhuma história, nada a ver. Vamos para a próxima. Ele tem como objetivo enumerar partes de um processo. Na verdade, ele não enumerou nada, tanto que a gente não tem uma sequência, não tem um número de nada, não tem uma descrição de um processo. Também não. Então tá bom. Narrar sobre alguns eventos da vida de alguém. Ah, fala sério, esse aqui foi um presente do examinador. Realmente a correta é a letra D. Mostrar aspectos de uma profissão determinada, em que ele está falando como que é designado cada um dos nomes, dos tipos de analistas, quais a função de cada um, que cada um faz. Por eliminatória ficou fácil essa daqui. Vamos mais uma? A palavra rely. Olha aqui, ó, the word rely. Nesta frase. Nearly all organizations rely on computers. Olha só, ela estava no começo do texto, primeira linha. Quase todas as organizações contam com tecnologia de informação e de computação. Contam com no sentido de que se apoiam nessa tecnologia, que dependem dela. É isso que é rely. Contar com alguém é você poder depender da ajuda dessa pessoa. Então vamos dar uma olhadinha na nossa questão agora de novo com base nisso. Opa, perdi meu slide? Não, tá aqui. Vamos lá. Então vamos lá. A palavra rely in pode significar depender de? Opa, esse é um bom item. Vamos fazer por eliminatória porque todo bom candidato concurseiro faz todas as alternativas. Faz todas, não sai marcando a primeira que você acha que é, porque pode ter um item melhor depois, tá? Então vamos lá? Tá, depender com certeza é uma tradução possível. Acreditar, nada a ver, não faz sentido nesse contexto. Hope é esperar no sentido de esperança, esperam, pode também indicar expectativa, nada a ver, está dizendo que contam com isso, que as organizações já têm tecnologia da informação. Entendem? Não, realmente a melhor alternativa é a letra A, rely on, né, que é uma expressão idiomática, é um phrasal verb que significa depender de, no sentido de contar com, tá bom? E aí temos mais uma questãozinha, estamos ficando generosos, né? A cada encontro, que eram geralmente uma, duas questões, eu poder trabalhar 3, mas é porque realmente esse texto é um pouco mais tranquilo. Vem comigo, olha o que ele diz aqui, ó. Ele quer saber justamente qual é a palavrinha que completa corretamente. Então, uma vez que eu tenho isso aqui, queridos, ó, a primeira dica que eu te dou e a mais óbvia é, você vai pegar cada uma dessas palavras na tua prova e jogar dentro do texto e ver qual faz sentido na leitura. A melhor maneira de você fazer uma questão de preenchimento de lacuna no texto é jogar as palavras das alternativas dentro do texto para ver numa leitura qual faz mais sentido, tá? A gente já tinha pelo contexto pescado ali, né, que aqui ele está dizendo que os analistas que se especializam, né, o que é do português. Quem é esse cara no inglês? Bom, como aqui anteriormente eu estou falando de pessoa ou pessoas, no caso, né? O pronome relativo que se refere a pessoas é o pronome relativo who. O where indica localidade, não é o caso aqui. O whose indica posse, de quem. Ele seria aqui na nossa frase um cujo, cuja, mas não faz sentido entrar um cujo, cuja nesse contexto, né? Então não, eu ficaria entre dois. O pronome relativo which, ele é um relative pronoun, tá? Para quem quer aprofundar o seu estudo, relative pronoun, ou vamos fazer no plural, né? Relative pronouns, ele é um pronome relativo, ou which, nesse contexto, não pode ser usado para pessoas. Então realmente a correta é a letra C e a tradução dos dois é essa. A diferença é que o which não seria usado dentro desse contexto para pessoas. Tudo bem? E aí já fica a dica para você fazer o seguinte, tá? Eu tenho um outro canal aqui no YouTube que eu acho que o nome é Inglês de Professor. É um canal que eu faço treinamento para professores, tá? Inglês de Professor. E você entra lá e digita, acho que dá para fazer uma busca dentro do canal, pronomes relativos, ou em inglês mesmo, relative pronouns. Você vai ver que dicas preciosas eu tenho para você, que vão te ajudar com essa fundamentação gramatical, tá? Que às vezes o nosso tempo aqui é um pouco curto, eu não posso cumprir com tudo. Fundamentação gramatical para você poder
vir para a prova mais preparado, uma vez que agora você já sabe que além dos aspectos interpretativos, de entender a mensagem do texto, você tem que saber dos aspectos gramaticais. Ok? Sensacional, prazerzaço estar aqui com vocês. Vejo vocês na nossa próxima edição. Acompanhe-nos, assine. Obrigado pelos recados, pelas mensagens muito queridas de elogio desse trabalho. O objetivo é esse, tá? Sem balela, sem palhaçada, trazer informação bruta e útil para você gratuitamente, tá bom? Conte comigo, eu sei o que cai na prova e tô aqui para te dizer. I see you, bye!